Eu queria lembrar uma história aqui para falar do nosso tema de hoje, há coisa de 50 anos. O Brasil tem um economista chamado Edmar Baixa, um baita economista. O Edmar Baixa é um dos pais do Plano Real. E o Edmar Baixa, naquele tempo, há coisa de 50 anos, estava vivendo, né? O Brasil vivia o regime militar. E ele escreveu um artigo que falava de um país que não existe, que é a Belíndia. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar de alguma forma dessa expressão. Um país que tinha uma pequena parcela vivendo no padrão de riqueza belga e cercado por uma população muito pobre de padrão indiano. Obviamente ele estava falando do Brasil. Aí o tempo passou, o ex-ministro Delfim Neto, 20 anos depois, 94, ele falou, olha, eu não sei se é Belíndia não, eu estou achando que está mais para Engana. Para Engana. Ele queria dizer que era uma mistura da carga tributária inglesa com o serviço público de Gana. O Edmar Baixa, quando falou Belíndia, ele via um lado bom, que era a Bélgica, ou seja, ele via uma riqueza, ele encontrava uma solução para o lado que ele entendia que era o lado indiano. O Delfim Neto, quando ele fala em Gana, a carga tributária alta, não é uma coisa positiva, não para um país em desenvolvimento. Então, ele estava criticando, não é que, ao contrário do Bel de Belíndia, o IN já tinha uma crítica. E o Gana, outra crítica. O serviço público em Gana, embora Gana tenha evoluído muito de 94 para cá, não é um exemplo de bom padrão de serviço público e o Delfim Neto estava dizendo que a gente também não era. Então, não vai aqui, é uma crítica aos dois países, e a Gana também ao Brasil. Bom, o que está acontecendo agora e que me preocupa é que talvez a expressão Belíndia ou a expressão Engana são expressões ruins, né? Desconfortável. Você imaginar que o Brasil, que não deixa de ser uma Belíndia, né? Só que núcleos de riqueza, pequenos núcleos de riqueza, com uma grande população passando necessidade, né? Uma parcela muito importante do país, dependendo de auxílio, né, para sobreviver. Então ainda vale. E quando você fala em Gana, é uma pena, porque ainda vale. Pode ser que de lá para cá exista um exemplo melhor para substituir Gana, mas ainda assim, realmente, é um absurdo. A gente tem uma carga tributária enorme e o serviço público não entrega. Mas tem gente, e é isso que eu queria trazer aqui, trabalhando firme para dar para o Brasil uma outra definição. Não que Belíndia seja uma definição boa, não que Engana seja uma definição boa, mas eu acho que é uma definição ainda pior. Se fosse a gente construir uma palavra com base no que está acontecendo depois das coisas que a gente vê no manejo do orçamento, tem gente querendo criar o merdostrão. Merdostrão. Um país com uma distribuição de renda, como é que eu posso dizer, ruim, como é que eu posso dizer, mal cheirosa, que sustenta o sufixo, né, a parte inicial, digamos, a primeira parte desse país, com os critérios de distribuição de dinheiro público definidos pelo Centrão. Então, merdostrão. É uma coisa absurda. O jornal o Globo trouxe ontem uma reportagem assinada pelos jornalistas Dimitrios Dantas e Eduardo Gonçalves, meu xará Eduardo, em que eles mostram que metade dos 20 bilhões de reais das emendas de relator, o tal orçamento secreto, os congressistas ficam loucos, não tem nada de secreto. Ué, não tem nada de secreto, por que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está cortando um dobrado para conseguir saber o nome de todos os caras que ofereceram, que pediram uma emenda com base nessa rubrica, nessa retranca orçamentária, que é a chamada emenda do relator. Como do relator? Deveria ter emenda do Brasil, emenda do brasileiro.
E essa reportagem, assinada pelo Dimitrios e pelo Eduardo, mostra que existe uma relação direta entre liberação de recursos e ligação com o Centrão. Entre liberação de recursos e ligação com o Arthur Lira. Liberação de recursos e ligação com os partidos ligados ao governo. Aí alguém vai dizer, pô, não era assim no PT? Era assim no PT. Merdostrão também. Merdostrão. Só que daí a gente tem que pensar em outro nome, né? Porque o Merdostrão é a República do Centrão. Aí tem que pensar, sei lá, que nome a gente vai dar, né? Mas o fato merdotista, qualquer coisa assim de petista, o fato é que você pega cidades, e eu não quero ficar entrando nos exemplos, vários exemplos, muito bem fundamentada a reportagem, que a reportagem traz, para não dizer, o culpado é esse cara aqui. Mas tem exemplos incríveis. Um dos exemplos, ele vai para Pernambuco, né? Eles vão para Pernambuco e mostram que a cidade de Petrolina, que tem uma ligação com Fernando Bezerra Coelho, que era líder do governo até o fim do ano passado. Fernando Bezerra Coelho, que é o pai do prefeito que se licenciou, Miguel Coelho. Ou seja, a família que comanda a política na cidade recebeu nos últimos 2 anos em emenda de relator 166 milhões de reais. E 2 outras cidades de Pernambuco, que têm ligações com partidos que não são da sustentação do governo, uma chamada Solidão e outra chamada Iguaraci, receberam respectivamente nada e 100 mil reais. Vamos pegar, como não dá para fazer conta com nada, vamos pegar quem recebeu 100 mil reais. Porque aqui não recebeu nada, nada vezes 10 é nada, nada vezes 100 é nada, então vamos pegar uma que recebeu alguma coisa para a gente poder comparar. Iguaraci. Petrolina é 30 vezes maior que Iguaraci. 30 em população. Petrolina tem 360 mil habitantes, Iguaraci tem 12 mil habitantes. Ou seja, se Petrolina, por um critério técnico, tivesse recebido 30 vezes mais dinheiro que Iguaraci, ok. Só que Iguaraci recebeu 100 mil reais e Petrolina recebeu 166 milhões de reais. Petrolina recebeu 32 milhões de reais para um centro de convenção e Iguaraci recebeu 100 mil reais. Iguaraci tem 51% da população vivendo com até meio salário mínimo. Petrolina tem 40%. Então, ainda que sejam 2 cidades de renda baixa, Iguaraci tem um PIB per capita de R$ 7.800. Petrolina tem uma renda per capita de R$ 21 mil. Petrolina é 3 vezes mais rica per capita e, no entanto, recebeu muito mais dinheiro do que Iguaraci. 166 para 100 mil, veja só. Então, se recebesse 30 vezes mais, seria 3 milhões. Recebeu 166 milhões. Se recebesse 30 vezes mais, não teria recebido 32 milhões para reformar um centro de convenção, teria recebido 3 milhões. Então recebeu 300 vezes mais, só no centro de convenção. Petrolina é uma cidade muito mais desenvolvida que Iguaraci. Então, e a reportagem segue por outros exemplos, mostra outros parlamentares ligados ao governo, ligados ao Centrão, distribuindo e comandando o Merdostrão. E é terrível viver no Merdostrão. Porque o Brasil, que tem um nome, e que a gente fica triste quando pensa em Belíndia, porque Belíndia é o retrato de uma realidade que a gente tem que combater. Em Gana é o retrato de uma realidade que a gente tem que combater. Merdostrão é o retrato de uma realidade que a gente também tem que combater. Não é razoável você ter uma distribuição mal cheirosa e ter uma distribuição de recursos públicos por critérios eleitorais, nem políticos, tão descarado quanto o que a gente tem hoje. É muito descaramento. É muito descaramento. O orçamento público, ele tem a interferência do Congresso
em todos os países democráticos. É bastante razoável que o parlamento participe da confecção do orçamento. É desejável. Eles estão nas ruas, eles são a voz do povo, eles têm os votos. É melhor um deputado e um senador ajudando a decidir o destino de uma verba do que um tecnocrata qualquer, né? Não há dúvida disso. Mas, quando os deputados e senadores apresentam seus pleitos, eles têm que apresentar seus pleitos, esse pleito vai ser encaixado numa lista de prioridades, aí sim do governo. Ó, nós vamos garantir que as verbas do relator serão usadas, que não deveria existir, né? Mas que as verbas orçamentárias serão usadas no campo da educação, inversamente proporcional ao desempenho no PISA, inversamente proporcional ao resultado do IDEB, dos anos iniciais do ensino fundamental ou dos anos finais do ensino fundamental. Pode ser uma coisa ou outra, não importa. Nós vamos usar a educação no campo da saúde de acordo com alguns indicadores de saúde, inversamente proporcionais, para a gente criar e reduzir a desigualdade nos serviços públicos, tentando combater o lado em que a gente se assemelha à Gana, né? Nós vamos mostrar o seguinte: cidades que têm uma renda per capita mais baixa vão receber mais dinheiro do que as que têm renda per capita mais alta, até que a gente tenha uma igualdade de renda per capita. Nós vamos pegar e nós vamos desenvolver políticas de desenvolvimento de emprego na razão inversa da porcentagem de população ocupada. A população ocupada em Petrolina é 4 vezes maior, proporcional, né? Percentual, do que em Guaraci. Então nós vamos fazer isso. O critério técnico. Aí os deputados, senadores apresentam seus pleitos e, Petrolina em vez de 166 milhões entre 2020 e 2021 vai receber 7 milhões. E Guaraci, em vez de 100 mil reais, vai receber 1 milhão e 200. Até porque 1 milhão e 200 numa cidade de 12 mil habitantes faz um estrago muito maior do que se fosse numa cidade maior. Mas não é isso que a gente tem. Daí o merdostrão. Daí a gente combater essa política. O político tem o direito e o dever de se envolver na discussão orçamentária, mas ele não tem o argumento para dizer que se ele é mais ligado ao governo, o morador da cidade dele tem mais direitos. Porque hoje isso favorece Petrolina, mas amanhã pode prejudicar a Petrolina. Petrolina recebe um dinheiro maior agora porque o Fernando Bezerra Coelho é ligado ao presidente da República, era ligado ao presidente da República, é ligado ao Centrão. Amanhã, Petrolina passa a ser comandada por um partido de oposição ao governo federal, seja porque o presidente Jair Bolsonaro não se reelege, seja porque o prefeito de Petrolina troca, passa a ser outro, não importa. Se passa a existir um desacordo, um desalinhamento político, Petrolina pode ser prejudicada e Guaraci pode ser beneficiada. É justo que os moradores das cidades vivam ao sabor dos acertos políticos? Não, não é justo. Daí o merdostrão. Daí a gente combateu o merdostrão. Não pode deixar. Então, é uma discussão importante. Depois de Belíndia e de Engana, querem criar um merdostrão. Ele está aí. Ele está aí. A gente tem que combater, né? No Brasil não pode virar um merdostrão. Nós não podemos ter a desigualdade mal cheirosa com distribuição de verba do Centrão. Isso não pode. Quem tem que decidir a distribuição de verba são os critérios sociais estabelecidos. Aí sim, os políticos fazem as suas propostas, mas não pode ficar do jeito que está. A gente tem que mexer com isso. Então, essa reportagem muito boa do Dimitrios Dantas e do Eduardo Gonçalves ajuda a jogar a luz sobre um problemão nacional. Razão pela qual fiz questão de falar da Belíndia, resgatar a Engana e denunciar a existência do merdostrão.